ouvintes! Bem-vindos a mais uma edição do GeoPizza, o podcast quinzenal de histórias atuais e atemporais. Afinal, toda história acaba em pizza. Eu sou o Rodrigo Zotz. Eu sou o Alexander. Hoje a gente vai falar do acidente radiológico que aconteceu em Goiânia em 1987. Digamos que a gente tem um elemento químico cujos átomos dele tem 50 nêutrons, 50 elétrons e 50 prótons. O que acontece se ele tem 51 prótons, 48 nêutrons e 50 elétrons? Tu tem um desequilíbrio nas forças internas desse átomo. E às vezes ele solta um pouquinho de energia. Sim. Às vezes o que acontece com ele, porque ele está desequilibrado, ele vai decaindo. Ele vai soltando prótons, ou nêutrons, ou elétrons, e ele vai soltando energia. Essa energia é radiação. Tu encontra isótopos na natureza, por exemplo, o carbono 14. O carbono 14 ele é um átomo de carbono que possui um desequilíbrio no número de prótons, nêutrons e elétrons dele. Então, por isso ele solta um pouquinho de radiação. Mas é muito pouquinho. Tanto é que tu encontra ele na tua comida, na tua bebida, nas folhas das árvores, em tudo que é lugar. Agora, tu tem casos onde tu tem isótopos muito violentos que foram criados porque tu tem reatores nucleares que transformam um determinado material, por exemplo, urânio, em outro césio, por exemplo. Em outros elementos químicos. Em outros elementos químicos, por causa do decaimento. Por causa que esses átomos de urânio vão perdendo prótons, nêutrons e elétrons, eles vão decaindo e se transformando em outras substâncias. Isso. Só que mesmo eles decaindo, eles estão decaindo e vão se transformando em outras substâncias, e essas outras substâncias ainda assim estão com um desequilíbrio de um número de prótons, nêutrons e elétrons. Entendi. Então eles continuam soltando energia. Agora pensa só, tu tem um reator nuclear que por causa que usou, sei lá, plutônio ou urânio, ele utiliza os isótopos porque eles soltam nêutrons, entendeu? E cada nêutron vai pegar e vai bater no próximo átomo. O átomo vai quebrar, e vai soltar mais nêutrons. Aí cada nêutron que esse átomo soltar vai acertar outros átomos. E assim por diante. Só que nesse processo, toda vez que um átomo quebra, ele solta energia. E essa energia solta radiação e calor. Tu pode usar também, é o uso mais comum de alguns desses isótopos, tu utiliza para fins médicos. Por exemplo, máquinas de raio-x ou máquinas para o tratamento de câncer. Nesse caso, máquinas de tratamento de câncer que dirigem a radiação para tostar o câncer. Então, assim, a energia nuclear não é uma coisa do mal. Ela é utilizada para várias coisas úteis. É um processo. Não é só para armas nucleares que a gente utiliza a energia nuclear. Provavelmente você já teve próximo de um aparelho cheio de césio na tua vida. Por exemplo, a gente vai tratar aqui do césio 137. Mas, por exemplo, você tem o césio 133, que ele é utilizado na construção de relógios atômicos. Você tem o césio 134 e 135, que são utilizados para determinar a quantidade de césio produzida em uma indústria nuclear. E você tem o césio 137, que são utilizados em equipamentos de radioterapia. Equipamentos médicos. O césio, ele é um isótopo radiativo que resulta da fissão nuclear do urânio ou do plutônio. Então, como a gente falou, ele é literalmente transformado. Você não vai encontrar césio 137 de boas. Solto na natureza. Tipo na praça, entendeu? Esse isótopo específico é resultado de lixo nuclear. E o problema do césio 137 é que ele é altamente solúvel em água, em outros meios, a ponto de que várias vezes ele se comporta, às vezes, parecido com o potássio, que é uma coisa muito maleável. Que é uma coisa que, você não enxerga, que ele é muito fácil de se misturar no meio ambiente. E ele é um dos elementos mais difíceis de ser livrados do meio natural quando se resulta em algum desastre. Um isótopo, ele vai soltando energia. Uma hora acaba a energia que ele tem para soltar e ele deixa de ser radioativo. Ele fica estável. E o tempo que ele fica soltando radiação a gente chama de meia-vida. Tem elementos radioativos que tem meia-vida de, 200 mil anos. Então a única maneira de tu te livrar disso é cavucando um buraco fundo, enterrando isso de uma maneira que ninguém nunca jamais encontre.
Em 1985, aqui começa a nossa linha do tempo, o Instituto Goiano de Radioterapia era uma clínica de radioterapia e ela é fechada. E o aparelho usado em radioterapia é deixado abandonado dentro do prédio, é guardado por um tempo, o dono do prédio ele deixa um guardinha lá guardando por um tempo, mas depois como o guardinha pode receber salário, ele vaza. E o prédio começa a ser depredado como tudo que é abandonado. Passam-se 2 anos, e aí em 13 de setembro de 1987, lembrando que 87 é 1 ano depois do acidente de Chernobyl, 13 de setembro de 87, Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves, 2 caras pobres, tá ligado? Eles eram catadores de material reciclável e eles entraram nesse prédio abandonado da clínica médica e eles veem um pedaço de chumbo ali. Uma máquina. E eles veem que essa máquina tem um pedaço de chumbo. E eles vão lá e pegam essa peça de chumbo, colocam num carrinho de mão e levam até a casa dele. Meu pai trabalhou em construção civil. Por que o Wagner e por que o Roberto foram lá e pegaram especificamente a parte que era de chumbo? Eles não pegaram a máquina inteira? Não pegaram a máquina inteira. Caraca. Eles pegaram porque a máquina era bem grande. Sim. Era um puto equipamento. Eles pegaram só o bloco de chumbo. Meu pai conta que na época dele, mas daí já é década de 60, 70, bem antes, chumbo custava caro. Ele juntava em casa canos de esgoto que eram feitos de chumbo, caixas de esgoto que eram feitas de chumbo, que eram muito usadas aqui em Porto Alegre, e ele guardava num depósito nos fundos da casa dele para revender. Porque chumbo, naquela época, o pessoal usava em várias coisas, inclusive em brinquedos, usava em tinta, e era uma coisa que é mais fácil tu reciclar do que tu comprar uma nova leva de chumbo, porque é uma coisa pesada, difícil de ser transportada. Mas ela tem a facilidade de ser muito fácil de derreter. O chumbo tem uma temperatura muito baixa para o derretimento dele. Então se ele não fosse tóxico, ele seria um metal perfeito para tu trabalhar. Eles veem essa peça de chumbo, colocam no carrinho de mão e eles tentam começar a desmanchar essa peça de chumbo, porque eles veem que ela não é um bloco inteiro, tem uma peça com coisa dentro. Sim. Eles começam a amarretar o troço. Do dia 13 ao dia 18, esse cabeçote de chumbo ficou na casa do Roberto, na rua 57. No centro de Goiânia. Bem no centro de Goiânia. E isso aí ficou debaixo de uma árvore. Enquanto eles estavam marretando aquele bagulho, tentando abrir ele, eu imagino que tenha rachado, sei lá, o Wagner já começa a passar mal. E começa a ter fraqueza e diarreia nos dias subsequentes. E o Roberto, nos dias subsequentes, ele começa a perder cabelo. E o bagulho ainda tá lá dentro. Então, assim, demonstra que tava forte o bagulho. Eles provavelmente racharam. A proteção de chumbo, como tu tinha comentado comigo, tinha várias camadas. Então tinha como proteger o césio que estava dentro do exterior. Então, se eles passaram mal, é porque eles racharam e tiveram algum contato direto ou semidireto com a cápsula de césio. Dentro da caixinha de chumbo, tu tinha 5, digamos assim, paredes de retenção do material radioativo. 5 camadas de chumbo. Você tinha anel de retenção, você tinha 2 tampas de aço inoxidável, mais uma tampa de aço inoxidável, um escudo interno e um detetor de fonte radioativa. Camadas para que as pessoas não façam exatamente isso, o que os nossos 2 protagonistas estavam fazendo. E esse equipamento radioterapêutico, ele foi projetado nos anos 50 pela empresa italiana Brarazetti e Cia. Do dia 13 ao dia 18, o cabeçote de chumbo ficou na casa do Roberto. No dia 18 de setembro de 1987, o Wagner e o Roberto, eles vendem essa tralha, levam de carrinho de mão, eles vendem essa tralha pro Devair Ferreira, que tinha um ferro velho na rua 26A. Os empregados do Devair, eles desmontam, na base da marretada, eles desmontam a peça e abrem o cabeçote de chumbo, expondo a cápsula. Aí eles retiram a cápsula e separam o chumbo para ser, no caso, vendido, provavelmente junto com outras coisas feitas de chumbo. Essa cápsula, gente, ela contém 19 gramas de pó de césio 137. 19 gramas de um pó assim, ó, que é mais fininho que farinha. À noite, o Devair
dono do lugar, provavelmente era sempre a última pessoa a sair de lá. Olhou em volta e viu um brilho azul. De noite. De noite. Emitindo da peça, da cápsula. Caralho, que brilho bonito esse brilho. Ele foi lá e pegou e levou pra casa. Só que a cápsula, eu só tive curiosidade com ela, foi por volta mais ou menos 22 horas, quase 23. Eu estava num bar, que eu cheguei em casa, desliguei as luzes do depósito, vi aquele foco jogando no muro. Aí eu saí procurando aquele troço. Aí encontrei aquela peça e levei para dentro de casa. Coloquei ela assim, lado perto de uma televisão, um cortinado, vitrô. Lá ficou. Isso era uma sexta-feira. Tem uma frase que ficou clássica do Devair, tu deve ter ouvido. Eu me apaixonei pelo brilho da morte. Ele é uma pessoa muito simples, nunca teve contato com nada fantástico na vida dele. O cara ficou surpreso com a beleza daquele troço com um brilho azul muito bonito, muito intenso. 18 de setembro de 87, o Devair leva o pó brilhante para a esposa e aquilo ali vira a atração da casa do Devair. A Santana Nunes Fabiano, amiga da esposa do Devair, ela já começou a se sentir mal no outro dia. Ela foi lá dar uma visita. Ela foi lá dar uma visita, porque o Devair e a esposa falaram, olha que bonito isso que a gente achou, coisa e tal. Aí essa mulher, a Santana Nunes, foi lá ver e, obviamente, ela sofreu irradiação por causa do aquele brilho. Pra quem viu a série Chernobyl, tem um brilho azul que sai do reator nuclear. Sim. Aquele brilho é a luz que acontece quando a radiação ioniza o ar em volta. É o resultado da radiação interagindo com o ar. Então o brilho azul da morte não é em si a radiação, é o resultado da radiação. E aí, no dia seguinte, 19 de setembro de 87, o Devair já estava passando mal. Só que ele acreditava que se tratava de um mal-estar estomacal relacionado, ou uma infecção alimentar relacionada a uma feijoada que ele comeu dias anteriores. Você tem graus de escala de acidentes nucleares. Eles vão de 1 até 7. E esse acidente foi do nível 5 de acidente nuclear. Ele foi o maior acidente nuclear que ocorreu fora de uma usina nuclear. O maior do mundo. Tem gente dizendo que ele é o maior acidente nuclear em área urbana, por causa que, no caso de Chernobyl, a usina ficava na área industrial e a cidade era do outro lado da floresta. Então, Sim. Tecnicamente, Chernobyl foi o pior acidente em área industrial. Através dessa linha do tempo que a gente vai seguindo, eu vou repetir muito tal dia, tal mês, tal ano, para vocês acompanharem, né, verem como foi rápido o que aconteceu e a quantidade de coisas horríveis que aconteceram num prazo tão curto de tempo. Em questão de semanas. No dia 24 de setembro... A esposa do Ivo falou, pô, o Devair tá doente. Vocês são uns irmãos muito desunidos, porque tu não vai visitar ele, tá ligado? Aí o Ivo vai na casa do Devair pra saber como é que ele tá, por que ele tá doente, coisa e tal. O Devair mostra pro Ivo, né, aquele pó que brilha no escuro, aquele pó que tem o brilho azul. E o Ivo pega um pouquinho, coloca numa caixinha de fósforo e coloca essa caixinha de fósforo no bolso. Por quê? Porque ele vai levar pra casa pra mostrar pras crianças dele. Ao chegar em casa, o Ivo, ele mostra pra filha caçula dele. Ele mostra, olha o que o teu tio Devair conseguiu. E a menina, ela pega aquilo e começa a esfregar pelo quarto. Ela começa a brincar com aquilo. Ela suja. Menina Lady das Neves. Lady das Neves. E o que acontece? Ela brinca com aquele bagulho, por causa daquele troço brilha no escuro, né? Brinca com aquele pó. E você sabe como é criança. Tipo, se tiver um fosforescente. Se tiver um monte de barro, a criança vai lá e vai se lambuzar no barro. A menina foi lá e se lambuzou com o Césio. Sabe? Sim. Logo depois, ela foi jantar. Ela foi jantar. E ela não foi jantar de garfo e faca. Ela foi comer ovo cozido com a mão. Então o que aconteceu? O Césio que estava nas mãos dela passou para comida e ela ingeriu o Césio, o pó do Césio.
Foi assim, uma coisa muito rápida, porque a Leite tinha pedido ovo cozido e eu terminei de fazer a janta, cozinhei esse ovo preto, descasquei, pus no prato lá em cima da mesa e fui chamar ela para vir comer. Aí deixei elas lá e fui tomar banho. Aí quando eu saio do banheiro, ela estava terminando de comer o ovo com a mão suja. Eu pensei que foi o ovo que tinha feito mal para ela. Que 15 minutos depois dela comer, ela começou a passar mal, ela vomitou e os pais pensaram, de repente um dos ovos estava estragado. E aí no dia seguinte ela já estava normal, estava brincando, coisa e tal. Mas aí eu vou explicar por quê. E isso é outra coisa que aparece na série Chernobyl. O envenenamento agressivo por radiação, ele tem fases. A primeira fase a pessoa fica toda fodida. No dia seguinte, alguns dias depois, ela melhora. E fica show. Fica show, fica top. Supimpa. Aí depois ela piora. E piora agressivamente. Ladeira pra baixo. Como eu disse, né? A menina, a Lady das Neves, ela fica doente pra caralho. E aí o que o Ivo, pai dela, faz? O Ivo, irmão do Devair, faz? Ele também tava sujo daquele pó do César, aquele pó fininho. Ele pega e começa a ir de farmácia em farmácia buscando remédio, comprando remédio no balcão ali do farmacêutico. E o dinheiro que ele pegou tava sujo com Césio. A barra do ônibus que ele se pegou pra poder ir pra farmácia, caralho, ficou suja de Césio. Não muito Césio, mas tipo assim, ó. Lembrando, eram partículas microscópicas, era um pó muito, muito fino. Era um pó. Um pouquinho que entrava debaixo da tua unha já deu, entendeu? Ele vai passando de mão em mão esse dinheiro contaminado. Sim. Esse dinheiro contaminado passou de mão em mão, por causa que foi pro caixa da farmácia, aí o farmacêutico usa esse dinheiro como troco, passa pra alguém, e esse dinheiro contaminado com Césio começa a circular por Goiânia. No mesmo dia, então, dia 24 de setembro de 87, o outro irmão do Devair, o único que ficou vivo, o Odesson Alves Ferreira, ele aparece na casa do Devair e o Devair mostra pra ele aquela cápsula. E o Odesson, ele pega da cápsula cheia de Césio uma quantidade de Césio igual a meio grão de arroz. Chegando lá, ele me falou, mano, olha, eu comprei esse material, essa peça, e é muito bonita, isso aí à noite solta um brilho lindo. Eu gostaria que você visse. Então foi quando eu tive curiosidade de ver de perto para ver se tinha condições de fazer o anel, né? Para dar uma ideia para ele. Eu peguei uma machadinha, com cada machadinha eu bati dentro daquele buraco do orifício. Aí tirei um pedacinho, assim, menos que a metade de um grão de arroz, um carocinho daquele ali. Peguei ele com esses dois dedos, né? E coloquei na palma dessa mão e fiz isso aqui, esse movimento. Aliás, ele pega com essa mão, frote pinça assim e passa na palma da mão. Passa na palma da mão. E ele fala, isso é muito bonito, se brilha, mas não deve ter nenhum valor. Cara, o Odesson, ele não perde a mão. Por incrível que pareça, não perde a mão. Mas ele fica com... Cara, ele fica com um tumor na palma da mão. É um tumor, mas é que como se a pele morresse. Como se alguém tivesse operado um pedaço de uma mão de outra pessoa e grudado na mão dele. Sabe quando tu queima a pele e aí... Não, é como se ele estivesse segurando uma fatia de alguma fruta na mão. Porque é uma coisa... Sim, que sai pra fora. É uma coisa muito inchada ali. É como se você tiver... quando você queima alguma parte do corpo e faz aquela bolha queloide. branca. Vira um queloide. Tipo um queloide. Só que o dele tinha um queloidão que toma metade da palma da mão. E o dedo com que ele pegou, aquele pouquinho, ele perdeu a ponta do dedo. Sim. Morreu o dedo. Perdeu um tirar. do dedo. Esse aqui já é um enxerto. Esse aqui é pele e banha da barriga. Eu fiquei lá na Unicamp por 30 dias com a mão engessada aqui na barriga. Então aí fez o implante. Mas por que a necessidade? A ferida é recidiva. Então ela cicatrizava, 40, 60 dias depois ela abria um pontinho e aquilo ia abrindo, voltava a ferida normal. Então cicatrizar por mais de 2 vezes, cicatrizou e reabriu. Aí houve a necessidade de fazer algo para tapar aquilo tudo. Outra coisa importante dizer, o Devair ele estava tão apaixonado por aquele objeto estranho que ele encontrou, que ele levava para todo lugar com ele. De dia ele levava para o trabalho e de noite ele trazia para casa. Ele levava debaixo do braço aquela porcaria, aquela cápsula cheia de Césio. Ele tava assim, ó, tipo, bebendo uma ceva e largava a ceva em cima da cápsula de Césio. Em cima da cápsula de Césio? Sim.
Eu pegava a pedra e levava para fora do depósito. Muitas vezes cansei de tomar cerveja com um copo em cima daquela pedra. Nós convivemos junto, eu e essa pedra 8 dias. A família inteira do Evair já sabia que ele estava doente. Nesse ponto, ele já não sentia mais gosto da comida. E ele mesmo disse que não fazia diferença ele comer 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, ele não sentia o gosto da comida. A esposa dele estava muito, muito, muito mal de enjoo. E as pessoas da casa ficando doentes, todo mundo passando mal, mas ninguém ligava uma coisa com a outra. Ninguém parava a pensar, o Odesson, sujo com aquele pó né, na mão, é motorista de ônibus. Ele vai lá e contamina o ônibus que ele dirigia. Excelente. Aí, seguindo a linha do tempo, nessa altura, a Luísa Odete dos Santos, cunhada do Ivo, teve também contato com o pó. Hoje, ela tem cicatrizes assim, horrorosas. Cara, isso eu vi. No pescoço e nas mãos. Porque ela é a tia da menininha. Ela é tia da Lady. Aí eu cheguei lá, quando eu morava lá no fundo, toda hora eu estava lá na casa deles. Aí eu entrei lá, ela falou assim, titia, vem ver a pedra lumiante que o papai trouxe. E eu entrei no quarto, quando eu entrei, ela mesma apagou a luz. E aquilo brilhava, que parecia soltar raios. Antes de eu ir para casa, na hora que ela falou, vó, a pedrinha, né, lumiante que o papai trouxe, nisso e brincando comigo, que a gente era igual 2 irmãos, né. Ele brincando comigo, eu falei, vou fazer a Odete ficar bonita. Somente o papel que ele estava carregando, que ele trouxe as pedrinhas, aí ele passou no meu pescoço. Aí, isso aqui tudo ficou na carne, aqui ficou na carne viva. Mas não na hora? Não na hora. Essas manchas do meu rosto, tudo é. Queimar Vertiligo, sabe? Não, é como se ela tivesse sofrido uma queimadura de 3º grau. Só que no início ela falava que era vertigo. As pessoas perguntavam o que é isso, não sei o que é queimadura. E ela, não, é vertiligo e pá. E ficou por assim. Mas se tu olhar bem aquilo ali, parece muito uma queimadura. Mas por que ela falava que era vertiligo? Ela falava que era vertiligo por causa que, gente, as vítimas do acidente radiológico de Goiânia sofreram muito preconceito. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar depois. Eu fiquei furioso com isso. Furioso. Mas enfim, nessa altura, gente, as pessoas próximas do Evair começaram a pensar... E todo mundo começou a ficar doente quando essa porcaria apareceu na casa do cara. Se pá, tem a ver alguma coisa com a outra. E aí eles começaram a pensar, se pá a cápsula é venenosa, se pá o pó é venenoso... Mas ele não acreditava, ele ignorava. Ele era tão fascinado com aquele objeto brilhante, aquele brilho azul da morte, que ele se recusava a acreditar que era aquele brilho a fonte dos males que a família dele estava passando. Sim. No dia 28 de setembro de 87, a esposa do Evair foi a primeira que ligou os pontos e ficou assim. A Maria Gabriela tentou convencer o Evair a levar aquela cápsula para a vigilância sanitária da cidade. O irmão dele pegou um farelinho e pôs no corpo, aí deu ferido. Ela queimou as pessoas. Aí só resolveu levar lá para vigilância sanitária. Veio para vigilância sanitária examinar para saber, para a gente sarar logo. Um funcionário, o Guilherme, ele coloca num saco desses de pano e ele vai junto com a Maria Gabriela, com a esposa do Evair, de ônibus para vigilância sanitária. A esposa do Evair explica para o médico, né, que todo mundo estava com dor de cabeça, enjoo, manchas na pele, e o Evair começou a perder o cabelo e ficar mais escura a pele dele. Porque a radiação estava tostando a pele dele. A pele inteira dele. Bronzeou a pele dele. Uniformemente. Eu não sei, mas o rosto dele... É muito triste a imagem. Porque assim, ó, tem uma reportagem do início assim, da história com ele. Um cara que nem a gente. Barba, cabelo, tiozão assim, de bermuda. E depois, ele no hospital, careca, parecendo um velho de 60 anos de idade. Porque a radiação torrou a pele dele. E fez ele perder os cabelos. E aí a galera da vigilância sanitária falou, tá, beleza, vou ver o que é isto. A cápsulazinha. Coloca numa cadeira dessas de colégio. De corredorzão, assim. E deixa num corredor. Por 2 dias. E ficou 2 dias espalhando radiação. Soltando radiação. Então todo mundo que passou por lá tomou umas doses equivalentes a, sei lá, uns 15 raios-x.
Essa cápsula fica na cadeira 2 dias. Até o dia 30 de setembro. Aí o médico... De repente era eu ligar pra um brother meu que tá aí na cidade e por pura coincidência. O cara tava lá porque ele tava voltando da Alemanha. É um físico chamado Walter. E aí ele traz com ele um contador Geiger. Vocês estão escutando agora o barulho do contador Geiger. À medida que você vai se aproximando de uma fonte radiativa, vai aumentando esse barulho estranho do contador Geiger. Para vocês entenderem, assim, isso é bem importante falar. Digamos assim que isso aqui é uma fonte radioativa, tá? Este copo entre nós. Esse copo é um bloco de césio. Ótimo. Cheguei aqui perto dele, fui embora. Eu não fui contaminado. Eu sofri as consequências da radiação, entendeu? A radiação ionizante provavelmente fudeu meu DNA, mas eu não fiquei contaminado. Sim. Eu não sou uma fonte radioativa, porque não tem césio em mim. Agora, se eu passei a mão e ficou um pozinho em mim, agora eu tô contaminado. Eu sou uma fonte radioativa. Foi o que aconteceu com a menina, principalmente com a Lady das Neves. Porque na hora que ela tava comendo o ovinho cozido dela, ela engoliu o césio. Então ela se tornou uma portadora de uma quantidade de césio dentro do organismo dela. E assim, a gente tem maneiras de tu combater a contaminação por radiação. Contaminação por partículas de material radioativo. Por exemplo, no caso do iodo, o que tu faz? Outra coisa que aparece na série Chernobyl. Tu toma cápsulas de iodo, porque daí o iodo... o que é o iodo? O iodo é uma substância química que o nosso corpo utiliza para controlar algumas funções hormonais. E a gente sempre tem uma quantidade de iodo no corpo. E aí, se tu é envenenado, por exemplo, por um reator nuclear que explodiu, solta iodo radioativo, e aí tu respira aquele pó, e aí o teu corpo é contaminado por iodo. O teu corpo vai integrar aquele iodo radioativo à cadeia de funções químicas dele. O que tu faz para evitar que as pessoas se contaminem com iodo radioativo? Tu satura o corpo da pessoa com iodo. Aí todo o iodo radioativo que a pessoa engolir ou respirar, o corpo vai cuspir pela urina. Não vai colocar dentro da estrutura química das funções dele. Por causa que ele já está saturado de iodo. Sim. Então essa é uma das maneiras de tu combater envenenamento em caso de acidentes nucleares. No caso do césio... Algumas pessoas ingeriram o césio-137, outras inalaram o césio-137, ou através das feridas o césio foi absorvido percutaneamente. Então, a contaminação interna foi tratada nesses pacientes através da utilização do quelante do césio, que é o ajuda prússia, que é uma droga que foi utilizada talvez pela primeira vez na literatura médica em grandes doses, em doses maciças, e os resultados foram bastante eficientes, os resultados foram bastante satisfatórios. O azul da Prússia, quando em contato com o átomo do césio, torna-o insolúvel, evitando que ele seja absorvido pela corrente sanguínea. No dia 30 de setembro de 87, o Walter tá ali andando de boas, com tipo 80 metros de distância da cadeira onde estava o saco com a cápsula, já pula a agulha do medidor. E ele pensa, ele chegou a pensar que o equipamento estava com defeito, porque a agulha foi até o final. A agulha foi no limite. Então, provavelmente, a quantidade de radiação que aquela cápsula com césio estava emitindo era maior do que a capacidade que o sensor tinha para detectar. Então, o sensor só foi, pulou pro limite. Depois, o físico Walter Mendes vai à casa do Ivo, com o mesmo contador, e a agulha novamente pula. Só que dessa vez, quando ele aponta para a garota, a menina Lady, a Lady das Neves. E aí, nesse mesmo momento, a Lourdes, a mãe da Lady, ela tinha acabado de chegar em casa e ela recebe a notícia que a filha é a pessoa mais contaminada dali. A Comissão Nacional de Energia Atômica é avisada. No início da noite, o diretor da Comissão Nacional de Energia Nuclear chega à cidade e convoca, tipo, os cabeças, o chefe da Câmara de Vereadores, o prefeito, o chefe da polícia, tá ligado? Tipo assim, ó, fazem uma reunião, assim, e declaram uma operação de emergência. No dia seguinte, no dia 1º de outubro de 87, físicos vão correndo até o Ferro Velho
Eu fui o primeiro a chegar na primeira equipe, né? Na noite do dia 30. Quem foi em segundo foi a Sandra, Eu melhor fui. ela dizer. Nós chegamos lá dia 1º, em 5 pessoas, né? Nós sabíamos que tinha uma fonte radioativa fora de controle, mas sem uma noção exata da extensão. Cláudio estava voltando da Alemanha. Eu retornei dia 3 e pediram para que eu fosse direto para... É no dia 1º de outubro de 87 que os físicos que foram até Goiânia detectam que aquilo ali era Césio 137. Nisso, gente, o Devair e a esposa já tinham ido para o hospital e quando eles chegam no hospital, os médicos pegam e já internam ele. Eu não sei se nessa altura o Devair e a esposa sabiam que eles tinham sido contaminados por radioatividade. Eles sabiam que estavam doentes, mas o Devair estava tão mal. Internados. O Devair já foi internado. Não, eu acredito que sim, porque eles começaram a monitorar uma galera. Na segunda-feira a gente procurou o hospital. Aí foi o Devair, a esposa dele, que já estava muito ruim, eu já fui acamado. Ele pegava assim nos dentes, os dentes dele molinhos. Aí como ele estava bem ruim, já chegou e internou logo. Uma galera. Depois que eles souberam que era Césio, aí, meu filho, o alerta correu e começaram a monitorar. A prefeitura começou a fazer um exercício em conjunto para monitorar toda a vizinhança e mais até, quase toda a Goiânia. De madrugada, as pessoas são retiradas de casa. Todos os vizinhos de lá. Bagulho de filme de terror, assim, tipo... Abre a porta! Abre a porta que é a polícia! Imagina a polícia brasileira falando isso. A polícia brasileira naquela época, não hoje. E as pessoas sendo arrancadas de casa, tá ligado? Na marra. Sim. Tipo, abraça tua coberta, põe um casaco e sai. Que eles tiraram nós de casa mais ou menos de madrugada. Aí levaram a gente para o estádio olímpico. Aí lá foi descendo o ônibus e monitorando. Aqueles que diziam que estavam mais expostos à radiação, eles iam pondo de um lado. E aqueles que tinham menos, põem de outro. Situação assim de filme pós-apocalíptico. Essas pessoas são todas tiradas de casa e todas as pessoas ali da região, próxima do Ferro Velho e da casa do Oderson e da casa do Ivo, elas são levadas para o Estádio Olímpico de Goiânia e lá acontece a primeira triagem, onde eles vão passando o contador Geiger nas pessoas e detectando quem tem mais ou menos contaminação pela radiação. No Estádio Olímpico ali de Goiânia, a Defesa Civil ela improvisou barracas de lona para poder alocar as pessoas temporariamente. E no vestiário do estádio, eles começaram já a limpeza dessas pessoas. Como a gente tinha comentado, era um pó e as pessoas esfregaram o pó pelo corpo, algumas delas receberam o pó na superfície da pele. A maneira que tu tem de tu limpar esse pó é pegar uma vassoura de fio grosso, aquelas que dói se tu esfregar na mão, lixar a pele com lixa de obra para tirar a primeira camada da pele. Caraca. Sim, tu tem que tirar toda a primeira camada da pele, porque não sei se tá ligado, a primeira camada da pele é pele e pele morta. Sim. Né? E aí sujeira se mistura nessa parte. E aí o pó do Césio pode ter se misturado ali, entendeu? Uhum. Então tu lixa. E as pessoas eram lavadas com ducha forte de água, lixadas com lixa, esfregadas com aquelas vassouras, esfregão, sim, e lavadas com sabão de coco. E elas tomavam até 10 desses banhos violentos por dia. As crianças não conseguiam entender por que tantas medições por dia ou tantos banhos, com sabão e vinagre que ajudam na descontaminação. Quer voltar para casa? Tá com saudade do resto da família? Oh, não chora. Era aquela clássica cena de descontaminação que tem James Bond. Só que 10 vezes por dia. Todo dia. Pra assim, ó, pra limpar todo... Pra literalmente deixar em carne viva, pra tirar toda a primeira camada da pele. Tem até depoimentos da galera, muitas vezes sobreviveram. Ficaram traumatizados com o barulhinho do medidor de radiação. Sim, sim. Tem pesadelo até hoje, bicho. Mais de 30 anos. Mais de 110 mil pessoas fizeram fila em frente do estádio para poder os cientistas passarem o contador de Geiger. E chegou a um ponto que os caras tiveram que só fingir que passava o contador. Deixava desligado. Se, por exemplo, assim, ó, tô eu aqui, não tô contaminado, aí o contador. Aí aponta pro contador. Todo mundo em volta ficava em pânico. Por causa que não entendiam que
Não era uma contaminação que tu passava tão facilmente, entendeu? E aí, para evitar o pânico naquela aglomeração de gente, começaram a passar o contador de Geiger desligado. Nessa triagem, a menina Lady e o pai são imediatamente internados. A mãe, nesse dia, ela tem o último contato com a filha. Os pacientes mais graves, ou seja, os que tinham maior nível de contaminação por césio, transferidos para hospitais de Goiânia, e os mais fodidos ainda foram levados de avião para o Hospital da Marinha, no Rio de Janeiro. 129 pessoas foram gravemente contaminadas. Foram monitoradas mais de 112 mil pessoas. Nessa altura, Devair, a Maria Gabriela, o Ivo e a Lady das Neves. Nessa altura do campeonato, a notícia já tinha se espalhado e pessoas do Brasil inteiro começaram a mandar presente para a menininha que estava internada, comovidos. Então ela recebeu ursinho de pelúcia, coisa e tal. E, pô, coitada da menina, ela estava isolada, cara. Ela estava numa área de isolamento. Sim. Dentro do hospital. Luísa Odê dos Santos e o marido Kardec também são levados para o Rio de Janeiro e se juntam à Lady no Hospital da Marinha, no Rio de Janeiro. 19 de outubro. A situação de alguns pacientes é agravada. Eles são levados para o Hospital Marcílio Dias. Os familiares rezam para que eles voltem com vida. Eu tinha muito em Deus, viu? Eu acredito. As coisas que nós já passamos, a dificuldade da vida que nós já passamos, Deus vai dar a recuperação dela para mim, viu? Vai ficar rezando por ela? É direto, né? Cada vez que a gente vê ela, pode fincar aqui no coração da gente. No dia 23 de outubro de 1987, a Lady das Neves, que tinha apenas 6 anos de idade, era tipo, pequenininha, e a tia dela, Maria Gabriela, de 37 anos de idade, morrem, uma seguida da outra. Os enfermeiros chegaram a dizer para o senhor que ela, por causa disso, brilhava à noite? É verdade. Quando nós chegamos num período da manhã e na conversa que tivemos com alguns enfermeiros do local, eles disseram que ela, à noite, quando eles apagavam as luzes, ela ficava brilhando, como se tivesse uma lâmpada iluminando ela por dentro. No dia 27 de outubro de 87, morre o Israel Batista dos Santos, 20 anos de idade. Que era um dos funcionários do Ferro Velho. Um dos que marretou o bloco de chumbo para poder tirar a cápsula de dentro. Funcionário do Devair. É. E no dia seguinte, no dia 28 de outubro de 87, morre o Admilson Alves de Souza, que tinha só 18 anos de idade e que também era funcionário do Ferro Velho. E é muito triste por causa que ele, nessa altura do campeonato, a galera estava sendo entrevistada por repórteres e ele falou que ele sabia que ia morrer, mas tinha muito medo de morrer. E até por isso que ele não quis ser transferido para o Rio. Áreas do bairro mais afetadas, elas foram isoladas por policiais e trabalhadores sem proteção. A galera da polícia montada, ela foi avisada que eles estavam cuidando de um vazamento de gás. Então, o governo estadual, a prefeitura, não falou para a polícia e para os bombeiros que aquilo ali era uma contaminação por radiação. Falou para eles que era um cano de gás que tinha quebrado. A notícia que veiculava na tropa é que havia acontecido um vazamento de gás, que haveria necessidade de nós isolar umas áreas que estava contaminada com vazamento de gás. E chegamos no local, deparamos com algumas pessoas passando mal, nós mesmos, policiais, passando mal, com tonteira, com diarreia, outros com dor de cabeça, e achava que era problema corriqueiro, que era dor corriqueira. E o governo mentiu para eles. Então esses caras, os policiais, os bombeiros e os trabalhadores que estavam fazendo a desinfecção do local, eles também acabaram se tornando vítimas. Mas todo tipo de material ali da vizinhança, calçadas, placas de rua, tudo. Mais de 6 mil toneladas de material
foram destruídos e enviados para um depósito especial. Na vizinhança do Devair e do Ivo, os vizinhos tiveram suas casas evadidas, bens pessoais confiscados e lacrados em tonéis. E a contaminação realmente tinha atingido essa galera. Um monte de gente ia pegar câncer ocasionalmente por causa da contaminação que aconteceu na vizinhança. Então, tipo, não é de sacanagem que o governo foi lá e tirou as coisas das pessoas. Tipo, fotos, brinquedos, aparelhos domésticos, paredes das casas das pessoas foram desmanchadas e guardadas dentro de tonéis. Muitas dessas pessoas perderam tudo e até hoje não se recuperaram economicamente. Vários dos policiais que estavam lá fazendo a segurança, eles começaram a ter tontura, passar mal, ter diarreia, dor de cabeça. Eu era funcionário do CRISA. Em 87, nós fomos convidados para ir ao centro de Goiânia fazer o trabalho. Não falaram para a gente o que a gente ia fazer. Tem o Laudelino, que trabalhava com caminhão trucado. Esse foi um dos primeiros a morrer. Morreu o Altamiro, carreteiro. A própria morte nossa estava lá no meio e nós sem saber. O sargento Job já operou de câncer na garganta. E se eu soubesse, igual eu sei hoje, eu não tinha ido. Que eles me mandassem embora sem direito a nada. Eles não estão dando valor em nós, que soltamos a nossa saúde em cima desse Césio. Está todo enterrado a nossa saúde lá em Abadia. Funcionários da CRISA, CRISA, era a empresa que cuidava das obras de infraestrutura da cidade de Goiânia. Funcionários foram obrigados a ir ao local de madrugada, para o caminhão não ser visto circulando pela cidade. Então, 2 horas da madrugada, os caras embarcavam no caminhão e iam até lá. E, de novo, eles foram outro grupo de pessoas, outro grupo de trabalhadores que foi informado que eles estavam indo lá resolver um problema relacionado a um vazamento de gás. Que eles chegaram lá no CRISA, falou assim pra gente que a gente tinha que ir lá, que tinha estourado um cano de gás, a gente tinha que ir lá porque estava correndo muito perigo para a cidade. E que todos os motoristas eram obrigados a ir lá com os seus caminhões. Então tinha que ir. O que enjeitasse aí era mandado embora sem direito a nada. E o caminhão que a gente trabalhava era cedido para outro motorista que quisesse ir. E o que aconteceu? Um dos funcionários da CRISA, ali sentado de boas, foi conversando com um jornalista que estava ali tentando descobrir o que estava rolando, na real. E aí, sem querer, ele revelou que, não, é Césio. Só que ele mesmo não sabia o que era Césio. Como eu sou curioso e conversador, aí eu fui informar o que era o Césio. Com 3 dias que eu estava lá, foi um jornalista lá, uma gravata branca, veio perguntar, e não podia falar, e eu falei. Isso aqui é mentira, não é vazamento de gás, não. É Césio 137, mas sem saber. Muita gente não sabe o que é Césio. O funcionário mesmo falou, não, a gente tá limpando um troço aí relacionado a Césio. Aí o jornalista, tá, então tá. E aí se espalhou a notícia. Finalmente todo mundo de fora descobriu. Foi para um jornalista que descobriu e aí estourou a notícia de que o que tinha acontecido ali era um vazamento de alguma quantidade de Césio. Eu tava falando dos funcionários da CRISA. Então, nos primeiros dias, esses caras, eles limparam o local sem proteção nenhuma. Técnicos da Comissão de Energia Nuclear, enfermeiros, médicos, bombeiros, policiais que ajudaram a cuidar da segurança e principalmente os responsáveis pela limpeza do local. Ninguém estava bem informado. Falta de informação durante o processo de descontaminação foi o que provocou o aumento de número de vítimas. Porque muita gente trabalhando lá trabalhou sem a proteção necessária e por isso foi contaminado. Mais de 300 trabalhadores do consórcio atuaram em conjunto. Inicialmente, sem proteção adequada, sofreram os efeitos da radiação. Hoje nós todos estamos sentindo, quer dizer, desprezado. Qual que é o lucro que nós tanto temos hoje? É doença aparecendo. Eu estava ali como inocente. Eu não sabia o que era. Para mim era uma obra normal. Você entra com um processo administrativo para obter assistência federal. E a junta médica lá pega o processo da pessoa e a junta médica vai indeferir os processos dos colegas.
Assim, ó, por exemplo, os caras da limpeza, meio-dia, assim. Pi, dava o sinal do meio-dia. Pegava sua marmitinha com feijão com arroz, sentava em cima do tonel, onde tinha sido colocado o lixo radioativo. Excelente. E papava. Eles pegavam a marmita, colocavam no colo e sentavam em cima dos tambores cheios de material radioativo. Tem foto dos caras assim, ó, tirando. E só depois de dias que os funcionários da descontaminação foram equipamentados com roupas de proteção e umas canetinhas que ficavam aqui, que elas têm tipo um sensor, tipo, se eu não me engano, uma espécie de filme fotográfico que ele queima caso esteja exposto demais à radiação. Domingos Pereira, um bombeiro, reza a lenda que ele perdeu as 2 pernas em consequência da contaminação. No fim, depois de 10 anos, que deu sintoma na minha perna. Quando eu cheguei no hospital, que era para fazer os exames, contei para o médico para me examinar, quando eu falei para ele, e antes de examinar, ele falou para ele assim, não, isso não sei, é radiação. Eu falei assim, doutor, mas o senhor não sabe? Aí ele falou assim, não, é radiação, vai ter que cortar a sua perna. E aí já mandou a moça que estava lá, já mandou ela arrumar lá um quarto para me internar. 10 anos depois dele ajudar na limpeza do local do acidente. 10? Sim, porque algumas pessoas foram contaminadas, 97. mas as consequências só vieram depois. Vieram a longo prazo. Foi irradiado com radiação ionizante hoje, e aí aquela célulazinha que se fudeu vai espalhar. Vai levar, sei lá, 10 anos para virar um tumor, virar um câncer. Hoje, várias das pessoas envolvidas diretamente na descontaminação estão mortas, e teve gente que viveu 2 meses, teve gente que viveu alguns anos, vários sobreviveram, mas tu tem um monte de gente que hoje em dia tem diversos problemas de saúde relacionadas ao fato de que eles fizeram a limpeza dos locais, só que sem a proteção contra a radiação. Os bombeiros chegaram primeiro, sem saber do que se tratava, da periculosidade da situação, sequer sabiam que era radiação, ninguém sabia nada. E os policiais, os bombeiros, colocaram as cordas no local, e os policiais se postaram nas cordas para evitar que a população tivesse acesso. O que ocorreu foi que o soldado Gaspar, desde o início, ele ficou postado nessas cordas na área de isolamento. E já na primeira semana ele apresentou um quadro que o coronel Vasco depois diagnosticou, né? Vômito, diarreia, cefaleia, manchas na pele e uma série de outras coisas. Ele foi obrigado a continuar trabalhando, porque na hierarquia da PM, na estrutura de lei que rege a PM, se o policial não cumpre a ordem, ele vai preso. O soldado Marques trabalhou no final do primeiro momento e no segundo momento já no depósito, e ficou acho que por 2 anos. Também, logo que terminou o trabalho, ele desenvolveu um câncer cerebral. Ambos foram para a reserva. E além de ir para a reserva, foram punidos, porque no regulamento da PM, o policial que em serviço adquire uma patologia que impossibilita o policial de trabalhar, ele vai para a reserva uma patente acima, ou seja, os 2 eram soldados, deviam ir a cabo. Mas, como o Estado, aqui nem, não podiam admitir que o motivo dos cânceres era césio, eles foram para a reserva como soldados. Nós ficamos lá trabalhando, sem nenhuma proteção. Após 10 anos eu vim ter um tumor no cérebro. Tive que fazer cirurgia, fiz radioterapia. Sem contar que a gente trabalhava lá, tomando aquele pó, né, a capoeira toda na cara lá, e vinha para casa. Chegava aqui, abraçava os filhos, né? A esposa lavava a farda. E nesse ponto a mídia já tinha espalhado a notícia pro Brasil todo. Sim. Jornalistas do mundo inteiro vêm para Goiânia. Os goiânios, por exemplo, não conseguem exportar produtos para fora do estado, porque o preconceito e a ignorância fazem com que as pessoas não entendam o que está acontecendo. E aí, na dúvida... Goiânia tá radioativa. Goiânia tá radioativa. Então, o pessoal não consegue exportar, sei lá, soja de Goiás. Pessoas com medo da radiação... Pessoas estão com medo da radiação se espalhar pelo vento, que foi o que aconteceu em Chernobyl. Mas, de novo, o acidente de Chernobyl é uma coisa completamente diferente do de Goiânia. Mas aquela coisa assim que ficou... em Chernobyl a radiação espalhou pelo vento. Então, em Goiânia também tem radiação, a pessoa ficou com medo. Sim. De se espalhar pelo vento. E aí, as pessoas eram rejeitadas em hotéis, eram impedidas de descer do seu voo. Se o teu carro tinha placa de Goiânia, o pessoal chutava e depredava o carro. Muito preconceituosa por causa, inclusive, da ignorância, sabe?
E aí, ainda dentro desse assunto do preconceito... Da histeria radiológica. E da ignorância das pessoas, acontece, acho que uma das coisas mais marcantes, assim, não a mais triste, mas uma das mais marcantes, que é no dia 24 de outubro de 1987. A menina Lady das Neves, que faleceu aos 6 anos, do lado da tia dela, no Rio de Janeiro, foram transferidas para Goiânia para serem enterradas. Elas foram enviadas em um caixão especial de fibra de vidro, revestida com chumbo para evitar a propagação da radiação. Mas mesmo assim, quando souberam que esse enterro ia acontecer em Goiânia, houve um tumulto onde mais de 2.000 pessoas estavam com medo de que aqueles cadáveres envenenassem toda a área em volta da região. E elas tentaram impedir a todo custo de que enterrassem a menina e a tia dela lá. Eles começaram a atacar pedras e tijolos para bloquear a rua do cemitério, para evitar com que os caixões chegassem. É claro que a coisa foi acontecendo e conseguiram levar os caixões até as covas. E o que eles começaram a fazer? Começaram a tocar as pedras nos caixões delas. Começaram a arrancar pedaços de cruz dos outros túmulos, começaram a pegar paralelepípedo. Virou um protesto absurdo. Assim. Virou um protesto. E elas não, e mesmo assim, com toda a proteção, coisa e tal, elas foram enterradas tipo, numa área isolada um caixão de chumbo lacrado, erguido por um guindaste. E eles colocaram concreto em cima para poder selar mesmo, assim, impedir mesmo que elas fossem contaminar o local. Sim. Dias depois, o Israel e o Adilson, que é os dois empregados do Ferro Velho que também tinham morrido, também foram enterrados. O Adilson, ele desenvolveu lesão pulmonar e hemorragia interna. A radiação, ela afeta as suas células, afeta de N formas. Tumores, câncer, ou podem literalmente matar essas células, elas matam. Pensa assim, bem literal, matam. Você desenvolve lesões, você desenvolve hemorragias internas, você perde cabelo, você perde tecido. Pensa que a radiação é uma bala, e essas balas, milhões delas por segundo, estão atravessando o teu corpo. O que uma bala faz? Ela fura. No caso, são pequenas balas, elas estão furando as células do teu corpo. A célula do teu corpo é um balãozinho d'água. Cada célula do teu corpo é um balãozinho d'água. Imagina furando e destruindo. Sabe? Milhões de balas te atravessando. Tu é furado por milhões de disparos de energia, sabe? É como se tu tivesse sido cozinhado dentro do micro-ondas. Depois do acidente, todos os imóveis em volta do acidente, é óbvio que tiveram os seus valores reduzidos. As pessoas saíram de lá, teve um pânico generalizado. E além da desvalorização dos imóveis, por muito tempo a galera não quis voltar lá. A galera não quis ir pra lá de nenhuma forma. E isso era perto do centro de Goiânia, cara. Muitas lojas e comércios que existiam ali perto mudaram de endereço, fecharam, simplesmente foram embora. E pouquíssimos comerciantes resistiram e quiseram ainda continuar naquela região. O local onde era o Ferro Velho, e se eu não me engano também é o local onde era a casa do Ivo, e o terreno hoje em dia é vazio. Quem passa hoje vê só um lote vazio de terra. Um lote vazio que é concretado, porque eles não só pegaram todas as casas, desmancharam, colocaram em tonéis e colocaram num depósito, mas o terreno em si foi concretado para garantir que nenhuma contaminação fosse passar. Sim. Então, tipo, é um terreno onde não pode construir nada, aquilo ali é isolado. Meses depois da morte da filha, o Ivo Ferreira, o pai da Lady das Neves. O pai da Lady das Neves, ele tem alta e ele volta para a família. Pensa só, o cara pegou o veneno e trouxe para casa, e esse veneno matou a filha, sem ele saber. Então, imagina a culpa, cara, imagina a culpa que tu deve sentir quando tu é o responsável pela morte do teu próprio filho. O cara, ele não parava de fumar e não parava de chorar por causa da sensação de culpa que ele tinha em relação à morte da filha, que foi provocada pelo fato dele trazer aquele material radioativo para dentro de casa. Na cabeça dele, ele tinha matado a filha. Ele faleceu por enfisema pulmonar em 2003. Não por causa do césio, não por causa da contaminação da radiação do césio. Mas porque ele começou a fumar 6 maços de cigarro por dia.
e morreu de enfisema pulmonar. 2003, 16 anos depois do acidente. E o Odson, eu acho. É o Odson? O Odson. Ele foi um dos que sobreviveu até hoje. Tem entrevistas dele. Ele foi o último a receber alta. E ele fala bastante do quadro que ele teve, porque ele também levou um pouco do pó. E ele foi uma fonte de contaminação para outras pessoas. E ele conta que nos dias depois que sucederam o acidente, ele não quis, sair de casa, sabe? Várias pessoas relacionadas ao incidente tiveram esse quadro depressivo e morreram de situações relacionadas à depressão. Sim. O Devair, ele ficou careca e, como eu tinha falado, com um bronzeamento estranho na pele, por causa da radiação. Tem uma imagem dele na janela do hospital, assim, tirando foto sendo entrevistado pelas pessoas, coisa e tal, e ele parecia uma pessoa idosa. Sim. Isso em semanas, cara. Em semanas de contato com a radiação. Essa foto é de dezembro de 87. Então, ele envelheceu uns 40 anos em algumas semanas. E ele não se considerava culpado pelo que aconteceu. Eu não me sinto culpado porque realmente eu não sabia de nada. Eu só me sinto triste porque, de uma forma ou de outra, eu prejudiquei toda a minha família, né? Toda. Meus irmãos, minha mãe, meus sobrinhos, toda a família. Isso ele dizia, declarava nas entrevistas, mas eu acho que no fundo ele se culpava. Por causa que ele se tornou alcoólatra e ele acabou morrendo de cirrose do fígado em 94. 7 anos depois. 94. Então como eu falei, nas entrevistas ele falava que ele não se sentia culpado, mas eu acho que ele... são quadros, né, psiquiátricos, o cara nega, mas no fim ele se punia, eu acho que ele se punia muito pelo que aconteceu. Outras pessoas assim que estavam envolvidas diretamente na situação, os catadores, o Roberto dos Santos Alves, ele teve um pé amputado. Porque eles têm que pagar a indenização, né, sobre o tapete do braço que eu perdi, os braços, o dedo da mão defeituoso, doendo da mão, tudo, sabia? Aí eu tô dependendo mais disso. Daqui a vida que eu perdi ficou tudo pra trás. Não tem jeito de recuperar mais pra frente. Aí eu vou vivendo a vida tocando barco pra frente. Só quando sentir dor na minha mão, nas orelhadas, dedo da mão doendo. Vivendo a vida de boa. E o Wagner Mota Pereira, ele recentemente estava correndo risco de ter uma das mãos amputadas. Não só eles, mas um monte de gente, como o Zotes falou, um monte de gente virou alcoólatra, depressiva e entrou para o mundo das drogas por causa de toda essa desgraça que aconteceu. É importante falar também do preconceito. A gente citou agora há pouco a questão do preconceito que o pessoal sofreu, mas até hoje, assim, tu tem, por exemplo, o Odson. O Odson, ele foi apertar a mão de um vereador. Eu vi isso. E é muito triste essa história. E o vereador se afastou, assim. Eu fui discriminado por um deputado. Quando eu fui dar a mão para cumprimentá-lo, ele pôs a mão no bolso. Aí eu pulei nele e abracei. Eu percebi que ele estava com medo de mim, aí eu abracei com ele. Ele tremia assim nos meus braços. E gente, as pessoas, elas estão sofrendo as consequências da radiação, mas elas não são radioativas, entendeu? Elas não estão mais contaminadas. Sim, elas não passam... É que não... Elas foram contaminadas na época, mas agora, passado tanto tempo, elas não estão mais contaminadas. Acho que um dos bombeiros, ele foi escorraçado num restaurante que estava almoçando. É triste, viu? Você não pode ficar à vontade, você entrar num restaurante, você sentar, almoçar com sua família, que o pessoal falava assim, não, você não pode ficar aqui não, rapaz. Você trabalha lá, aqui não é lugar seu, não. O Odson, eu li a história dele, que ele tentou depois criar uma fruteira e criou um bar. E a galera não ia lá. A galera ia nos outros bares que eram ali perto. Porque não tava afim. Ele faliu, ele tentou abrir uma fruteira e o resultado foi a mesma coisa. A galera não foi lá e ia em outras fruteiras. O pessoal tinha medo da contaminação. Ele é, atualmente, motorista do Uber. E até agora rola uma galera, mas é seguro eu ficar aqui no mesmo carro contigo e pá, dá pra fechar a janela. É por isso que a educação é importante. O cara tá sofrendo consequências da radiação, mas ele em si não é radioativo, ele em si não é venenoso. Mas imagina, a galera não sabe, não entende. É a mesma coisa que tu dizer, será que eu pego o câncer dessa pessoa? Não vai passar pra ti, não é assim, sim. Sabe?
Eu tenho uma história muito, muito triste. A atriz que interpretou a esposa do Evair, né? Que acho que é 92, 93, sai um filme sobre essa história. E a atriz que interpretou a esposa do Evair no filme conta num relato que ela andando assim na rua, conversando com as vítimas do acidente, para poder se inteirar mais sobre o que aconteceu, né? E poder interpretar melhor a personagem dela, com mais fidelidade histórica. Às vezes as pessoas chegavam assim, não anda com ele é vítima do acidente, coisa e tal. A Associação das Vítimas do Césio 137, que foi criada pelo Anderson, afirma que até 2012, quando o acidente teve 25 anos, cerca de 104 pessoas morreram nos anos seguintes por causa da contaminação decorrente de câncer e outros problemas, e cerca de mais de 1.600 foram afetadas diretamente. Várias pessoas sobreviveram, apesar dos altos índices. Isso também acontece porque elas receberam doses muito fracionadas e muito pequenas. E ao longo do tempo o corpo vai criando um tipo de mecanismo para que tente regenerar, mas tu ainda vai ficar com uma marca, sabe? Tu ainda vai ficar com tipo... aquela radiação que tu recebeu pode em algum momento se transformar num câncer, sabe? This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Em 1996 vem as condenações. Quem foi o responsável? Então aqui, ó, a parte que eu falo, aqui é a parte que eu falo com muito prazer, porque eu quero que essas pessoas, o nome dessas pessoas não pode ser esquecido pela história, tá? O nome dessas pessoas que eu vou falar agora a gente jamais pode esquecer, por causa que negligência é crime e esses caras, eles são criminosos. Os médicos Orlando Teixeira, Criseide Dourado, Carlos Berzeril e o físico hospitalar Flamarion Goulart, eles foram condenados em 1996 a 3 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto por homicídio culposo. Mas aí entra o fator Brasil. O que acontece? Em 97, a pena é substituída por serviços comunitários e o dono do prédio onde ficava a clínica, Sim. o Amaurílio Monteiro de Oliveira, ele pega 1 ano e 2 meses de cadeia. Em semiaberto. Só que aí o que acontece? Depois ele consegue cancelar a pena. Tá bom. E aí ele não pega cadeia. Que era responsável por pagar o segurança que não ia deixar pessoas entrarem dentro das ruínas da clínica. E aí, em 1998, isso aí é Fernando Henrique, tá, gente? Sim. Um decreto presidencial libera todos os médicos de qualquer pena. Ninguém foi punido de nenhuma forma, nem financeira. Não recebeu nenhum tapa na mão. O Flamarion Goulart, 30 anos depois, numa entrevista ao Fantástico... 30 anos depois, gente, o Flamarion Goulart, o físico hospitalar, ele disse numa entrevista ao Fantástico: a peça de Césio tinha sido levada para um local seguro no Hospital Araújo Jorge, que é um hospital onde todos os médicos envolvidos nessa treta também trabalhavam. E esse hospital, o Araújo Jorge, ele é um hospital especializado em radiologia. O Flamarion fala que a peça foi levada para o hospital, colocada num lugar seguro, mas de alguma maneira alguém, ninguém sabe quem, tirou do hospital e levou de volta pro prédio da clínica. Essa história eu vi, isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, de cara. nenhuma perspectiva. Não faz sentido ele falar uma merda dessas, porque daí ele se isenta de culpa. Não, óbvio, é a única perspectiva que faz sentido. Mas como é que uma coisa que sai e volta
Tá, sai lá do terreno, vai pra clínica. Pra um local seguro dentro do hospital. Aí, não, volta pra um terreno abandonado. Cara, como é que algo volta pra um terreno abandonado? Isso não é correio, sabe? Isso também não... Tu não leva algo pra um lugar abandonado de volta, sabe? Tu descarta de uma forma especializada. Se aquilo for levado pra porra de uma clínica / lugar de saúde em que as pessoas têm um mínimo de conhecimento, tu sabe que aquilo ali é capaz de... Tu não vai levar ela de volta, entendeu? Então ele falou que pegaram, tiraram o bloco de chumbo e levaram pra lá. Pro hospital, colocaram Que é num lugar seguro. Que faz isso. Ninguém vê, mentira. O bloco de chumbo com a cápsula de césio nunca saiu da clínica. Claro que não. Nunca saiu da clínica. Não, assim, ó, ninguém acredita nessa bobagem que o Flamarion falou. Mas ele tá aí de boa. Ele tá de boa, ele tá trabalhando. Todos eles estão de boas. E o que aconteceu? Pelo que eu entendi, não dá pra tu processar esses caras, porque o crime prescreveu em 2005. Cara, eu fazia esses caras, todos eles engolirem 19 gramas de césio cada um deles, tá ligado? E a CINEM, que é a organização responsável por cuidar da energia nuclear aqui no Brasil, ela foi condenada a prestar assistência médica às vítimas. Mas meio que foda-se, porque tem gente que hoje em dia não recebe... Tem que tomar 10 medicamentos e só toma 2, por causa que não tem grana pra poder pagar. A Lourdes das Neves, ela tem que tomar 5 medicações de uso contínuo, mas ela só toma 2. Por quê? Porque ela não recebe o salário integral pros remédios. Ela deveria receber um salário atualizado, mínimo, né? Só que o salário que ela recebe hoje é o de mais de 4 anos atrás. Tipo, não acompanha, entendeu? O governo de Goiás e a CINEM foram condenados todos a pagar indenizações que estavam entre 100 mil e 1 milhão de reais. Mas a grana foi para um fundo federal para garantir a conservação do meio ambiente. Essa grana não foi diretamente para ajudar as vítimas. Não faz nenhum sentido. Não faz sentido, esse dinheiro devia ir para as vítimas. O Antônio Caldeira, ele foi um dos residentes que morava perto da região e foi exposto ao césio. Ele gastava, até 4 anos atrás, R$ 1.268 de remédio todos os meses. Ele ganhava 700 e poucos reais de salário mínimo e ele complementava, cara, quase o dobro com o salário dele. A galera tava recebendo, até pouco tempo atrás, a galera tava recebendo o governo estadual de Goiás apenas 788 pila. Pra vocês terem uma noção, gente, um remédio que eu tomo que é pra bipolaridade, sim, eu sou doido, eu sou bipolar, custa 200 pila a caixinha, tá ligado? Meu Deus. Imagina remédio relacionado a tratamento de pessoas que têm problemas em consequência de radiação, sabe? Até 1999, a Fundação Leide das Neves, batizada com o nome da menininha que foi a vítima, que foi símbolo do incidente, essa fundação ela conseguia toda a medicação necessária para as vítimas. Mas hoje essa fundação não tem mais condições, tá ligado? Meio que o tempo passou, o pessoal foi esquecendo da importância dessa organização. A limpeza do bairro produziu mais de 13 mil quilos de lixo atômico, que ele foi colocado em 14 containers totalmente lacrado. Dentro desses está 1.200 caixas que permanecerão perigosos no meio ambiente por 180 anos. Para armazenar esse lixo atômico, atendendo a recomendações do IBAMA, da CINEM, o Parque Estadual da Thelma Ortegal, que foi criado em Goiânia, foi onde foi colocado todos esses resíduos. Uma montanha artificial a nível do solo, revestida de uma parede aproximadamente de 1 metro de espessura e concreto de chumbo. Durante 10 anos, os tonéis com lixo radioativo, roupas, móveis, objetos confiscados, peças da máquina de raio-x, tudo isso ficou em tambores, e esses tambores ficou 10 anos a céu aberto num local provisório no município de Abadia, em Goiás. Excelente. E hoje os funcionários desse local, eles sofrem com doenças decorrentes da contaminação da radiação. Não, velho. Então é mais uma galera que se fudeu muito tempo depois da merda ter acontecido. Okay. Em junho de 97 é que é aterrado o lixo da maneira como tu falou. E ele é aterrado na mesma cidade. Essas 13 toneladas de material contaminado dentro de caixas de concreto, elas estão debaixo de 2 montes de terra. E o número que eu tenho aqui é que é um total de 40 mil toneladas de material que foi contaminado. Muitas das casas onde essas pessoas moravam foram demolidas. Hoje são terrenos vazios, cobertos de metros de concreto. E o local onde era
o antigo Instituto Goiano de Radioterapia, de onde saiu o bloco de chumbo, onde dentro tinha cápsula de césio. Hoje esse terreno ele é ocupado pelo Centro de Convenções de Goiânia, um prédio bonitinho, grandão. Foi a utilidade que eles deram para esse terreno. Só no final da década de 90, a região em torno do acidente do Césio começou a ter uma imagem menos assustadora para inquilinos, para comerciantes e para residentes, quando começaram a fazer ações do município e do governo estadual para revitalizar a região e para atrair pessoas de novo para aquele lugar. Porque pensem que aquilo ali, a galera debandou, aquilo ali ficou deserto. Uma região, digamos que era muito valorizada em Goiânia. Sim, era perto do centro. Era perto do aeroporto e perto da universidade. Era perto do mercado popular de Goiânia. Só no início de 2006, 2007, eles conseguiram realmente restabelecer o preço dos aluguéis. Conseguiram fazer com que eles fossem até maior das regiões em torno dos outros bairros. O saldo final de todo o acidente, mas acredita-se que foram 4 mortes diretas relacionadas ao acidente, 665 contaminados, e desses 151 foram contaminados graves e mais de 1.143 pessoas foram afetadas. Mas assim, eu acho que esses números são um pouco conservadores. Eu acho que o número de pessoas que morreu em consequência indireta da contaminação, câncer que apareceu 10 anos depois, depressão, alcoolismo, problemas com drogas, é muito maior. O que será de nós? Nós não podemos sair. Está tudo correndo de nós. Tudo acha que nós estamos tudo contaminados, que vai contaminar todo mundo. Foi triste. E acho que o povo goiano não devia discriminar tanto as pessoas como estão discriminando. A gente foi humilhado fisicamente, moralmente, mentalmente. Toda maneira que você pensar que a gente foi humilhado, a gente foi humilhado. Os porcos estão lá no lixo de Badia de Goiás. Minhas criações, minhas galinhas, meus patos, meu cachorro. A parte da casa que era minha na época. Tá tudo lá. Foi arrancado e levado para lá. Minhas coisas. Foi arrancado e levado para lá. A gente era tratado pior do que um bicho, sabe? Um bicho selvagem. Que só de ver você assim, corria. Se você quer saber, até hoje, 15 anos após, ainda há discriminação. Até hoje ainda somos discriminados. Basta contar quem a gente é, pro medo, pra discriminação, começar tudo de novo. Hoje não dá para, como eu falei, hoje não dá para saber o número de pessoas que estão morrendo e sofrendo das consequências indiretas da contaminação, porque muita gente até não fala que foi vítima. Sim. Por medo de sofrer preconceito da família, ou de vizinhos, ou de amigos. Como a gente viu, mais de 110 mil pessoas foram levadas para o estádio, cara. Falar que 1.000 dessas foram afetadas. Eu acho que mais gente foi afetada. Eu acho um número muito conservador. De novo, mesmo gente que não foi afetada diretamente pela radiação, provavelmente teve gente que, por exemplo, perdeu negócio porque trabalhava ali perto e foi afetado, perdeu o valor do terreno. Gente que perdeu tudo por causa que a casa foi destruída, apesar de não ter sido contaminada. A casa foi toda derrubada por segurança. E o governo hoje fala que tá tudo bem. Tá tudo bem. As palavras de um dos sobreviventes do acidente, ele fala que ele tá morto. Só falta ser enterrado. Os sobreviventes do acidente cobram até hoje a construção de um museu ou um tipo de memorial em Goiânia sobre o que aconteceu. Eles querem manter viva essa lembrança, querem parar de deixar aquilo em silêncio, porque eles sentem que é essa impressão que está passando. Já fizeram diversas propostas para a prefeitura de Goiânia, de monumentos, de obeliscos, de até mesmo pequenos museus ou centros culturais que falavam da situação. É que eu acho que o governo quer empurrar, qualquer governo que se preza quer empurrar um acidente desse para debaixo do tapete para que as pessoas se esqueçam. E é o que aconteceu, as pessoas se esqueceram de que isso aconteceu. O artista plástico goiano, Ciron Franco, ele desenvolveu 2 projetos para dar de presente à cidade, mas nada foi aprovado. E ele falou o seguinte: não entendo um negócio desse. Por que não posso criar memoriais para Goiânia de graça? No mundo inteiro tem memoriais que perpetuam a história dos episódios do seu país e até mesmo geram renda, mas aqui não funciona assim. Olá, meu nome é Ciron Franco, eu sou artista plástico e participei ativamente no período do acidente do Césio
aqui em Goiânia, em 1987. A gente não deve deixar de falar, não deve deixar de lembrar, porque senão pode acontecer novamente. Eu acho que o memorial e a lembrança faz com que nós não cometemos o mesmo erro. Todo sentido. Eles não querem fazer um monumento lembrando a coisa mais vergonhosa que aconteceu na cidade. Sim. É essa a questão. Em 24 de janeiro de 2019, foi encontrada uma cápsula de césio 137 e um ferro velho na cidade de Arapiraca, 136 quilômetros de Maceió, capital do Alagoas. O material é uma substância, né, radioativa, como a gente já viu aqui. Jura? Ele foi recolhido pela Vigilância Sanitária da Prefeitura de Arapiraca, após uma denúncia anônima. O dono do ferro velho entregou o objeto imediatamente quando foi informado dos riscos em manusear a cápsula, que não foi aberta. Edson Melo, coordenador da vigilância, falou que ela fechada não tem perigo algum, mas se tivesse sido aberta, as outras pessoas correriam risco de contaminação. Então eles não abriram a cápsula, não foi aberta. Não, a prefeitura falou que se a empresa que fez o descarte incorreto for identificada, ela pode responder criminalmente pelo fato de ter colocado a comunidade em risco. Não é qualquer empresa que trabalha com esse tipo de equipamento. Exatamente. Bom, quer ir para as indicações? Vamos pro cardápio da semana? Cardápio da semana. Então, eu queria recomendar 2 produtos audiovisuais. Queria recomendar o Linha Direta, que saiu acho que em 2006, 2004, 2005, 2006, acho que 2006. É fácil vocês encontrarem no YouTube e é um Linha Direta sobre o acidente de Goiânia, o acidente radiológico de Goiânia. E é um programa, ele tem algumas incoerências históricas ali nas reencenações dele. Por exemplo, quando a Lady das Neves está comendo, ela está comendo com garfo e faca, e hoje a gente sabe que ela comeu com as mãos, né? Mas o fato de ter as reencenações ali dos acontecimentos dá um peso dramático, assim. Então, é bem legal e é cheio de informação, e tem o testemunho das vítimas. Saiu também recentemente um documentário curto, acho que de 30 minutos, que eles têm várias entrevistas, e não entrevistas apenas, e não só entrevistas com as vítimas da família ali do Devair, mas entrevistas com bombeiros, com policiais, com gente que participou da limpeza do local. E finalmente, eu sei que o brasileiro não gosta de cinema brasileiro, mas eu vou recomendar esse filme. É um filme que saiu no início dos anos 90 e é um filme que se chama Césio 137, O Pesadelo de Goiânia, de Roberto Pires. É um filme bem interessante, mas pra mim o problema dele é que ele foca demais no Devair e a história toda é bem mais complexa que isso. Mas ele é bem interessante, assim, ele é bem legal de ver. E tem também no YouTube, é fácil de encontrar. Eu vi ele no YouTube. Infelizmente, como aqueles filmes brasileiros que o pessoal esqueceu que existe, não tem nem DVD dele, só tem uma cópia ripada de VHS. Alguém fez e alguém distribuiu. É. Tem 2 recomendações. Uma delas é um pouco óbvia, mas eu acho bem interessante. A reportagem que o Fantástico fez é muito boa, gente. É uma reportagem de acho que não chega nem a 20 minutos. E ela é bem boa, ela cita vários nomes, entrevista pessoas que a gente falou aqui. Vale a pena vocês verem os rostos dessas pessoas que foram afetadas e as marcas, sabe? Quando a gente fala de marcas é uma coisa, mas quando tu vai lá e vê, são outros, estou acostumado. Então assim, ó, vamos repetir o nome deles, só pra ficar bem claro, porque assim, ó, anota aí. Não, anota aí, não, eu vou fazer questão. Os médicos Orlando Teixeira, Criseide Dourado, Carlos Berzeril e o físico hospitalar Flamarion Goulart. Esses caras estão soltos. Se eu não me engano, os 4 estão vivos. Então, porra, em Chernobyl teve gente que fez merda e foi condenada. Aqui no Brasil, não. Aqui em Goiânia foi pouca gente que foi afetada em comparação a Chernobyl. Mas em ambos os acidentes foi a negligência de pessoas que deviam ser responsáveis por um negócio muito perigoso, acabou criando uma situação muito dramática e muito triste, e gente morreu por causa disso, sabe? É isso, Alexander? É isso. Mais uma história que acaba em pizza. Em pizza. Para ajudar a gente a produzir essa edição do GeoPizza e outras, a sua ajuda pode ser muito valiosa pra gente.
Aqui, você não é um mero ouvinte, então dá uma olhada no nosso apoia.se/geopizza, o link tá aqui na descrição do episódio, que lá você vai concorrer a vários tipos de prêmios e recompensas, como até inclusão em grupos para debates e sobre os temas que a gente fala aqui, como até sorteio de livros. Então dá uma olhada lá e ajuda a fazer o nosso conteúdo independente. Bom, Alexander, mais uma história aqui acaba em pizza. É isso? É isso. Voltaremos daqui a 2 semanas. Fiquem ligados. Você pode ver esse podcast no Spotify ou no YouTube, com as nossas caras azuladas, nossa direção de arte incrível, ou no nosso site geopizza.com.br. Lembrando que quando vocês assistem o vídeo no YouTube, vocês muitas vezes veem tudo que a gente está citando, porque no podcast, que é só em áudio, vocês ouvem. No YouTube vocês veem as fotos, os vídeos, as imagens. Eu quero imagens. Material recheado de tudo aquilo que a gente descreve, de todos os fatos históricos dos quais nós falamos. Is this? Até 2 semanas. Como dizia o Pink Floyd, goodbye Blue Sky.